A paz do Senhor Jesus, meu querido, minha querida, eu agradeço você a ter clicado nesse vídeo. Eu sou o pastor Ricardo José, servo do Senhor Jesus, e estamos aqui para levar até você uma porção da palavra de Deus. Fique conosco até o final para que você receba a bênção do Senhor nessa ministração. Eu peço que você deixe o seu like, deixe o seu joinha para que a plataforma ela entenda que este é um conteúdo que tem relevância e que é bom. E outras pessoas poderão também ser abençoadas e alcançadas através dessa mensagem de fé, através dessa mensagem de paz que vem do trono dos céus. Se você não for inscrito, se inscreva em nosso canal. E que também você ative o sininho. Para quê? Para que quando nós postarmos o vídeo, você ser notificado e receber essa mensagem maravilhosa. Todas as manhãs, às 6 horas, nós temos a oração da manhã falando com Deus. Para que você receba o alimento diário, vindo da parte de Deus através da sua palavra, na leitura, na meditação e na oração, declarando a palavra de Deus como uma bênção sobre a sua vida e sobre a sua família. Fica conosco até o final e que Jesus te abençoe. A paz do Senhor Jesus seja na tua vida, que Deus possa te abençoar grandemente. Meus queridos, nós estamos falando sobre o mover de Deus na vida daquele que vive segundo a sua palavra. Nós precisamos compreender algo tremendo, que Deus ele tem grandes bênçãos para a minha vida, para a sua vida, para a vida de todos. Agora, o importante de tudo isso é nos colocarmos na brecha da oração, da intercessão, da leitura da palavra, da meditação. Quando nós vamos para o livro de Josué, nós vemos uma ordem que o Senhor Deus dá a ele. Ele lembra de Moisés e fala assim: lembra do meu servo, da lei, lembra de Moisés, lembra do livro desta lei. É importante a gente observar, não que nós vamos a viver de forma religiosa, não que nós vamos a viver de forma ritualística das coisas. Não se trata disso, se trata de uma vida de comunhão com Deus. Por que devemos observar a lei? Porque a lei ela mostra que o homem por si só não tem condições nenhuma de seguir a lei, mas ela nos mostra e nos aponta que através do sacrifício de Cristo nós somos alcançados pela graça salvadora de Deus. Entendeu? Por isso que devemos meditar na palavra e na lei do Senhor, para que nós venhamos a aprender os princípios básicos de uma vida com Deus. Como igreja, nós estamos envolvidos em um projeto santo. Por quê? Porque nosso Deus é santo. Em uma obra divina. Por quê? Porque nosso Deus é divino. Entretanto, para podermos ser instrumentos úteis na mão de Deus, precisamos ser cheios do Espírito Santo. E como é que nós vamos nos encher do Espírito Santo? Através da busca, através da leitura, através da oração, através do conhecer o projeto de Deus. E temos que ser cheios também de quê? Da unção, e do poder de Deus. Quem é que vai nos ungir? O Espírito Santo. Precisamos ser cheios do Espírito Santo, da unção e do poder de Deus. Para quê? Para que nós possamos ir muito mais além, do que aquilo que nós pensamos ou sonhamos. Porém, essa atitude de buscar o Espírito Santo, de se consagrar, de ler, de meditar na palavra de Deus, muitas pessoas não têm valorizado. Elas querem viver uma vida correta, uma vida digna, uma vida
sabe, de comportamento, entre aspas, politicamente correto, mas é necessário que nós venhamos a praticar a leitura da palavra, a oração, o jejum, confessar os pecados, gerar um coração arrependido dentro de nós, né? Porque quando nós olhamos para Jesus Cristo, nós temos que nos arrepender de alguma coisa. Por quê? Porque nós somos pecadores. Eu sou pecador, você, todos nós. Todos pecaram, separados, destituídos, estão da glória de Deus. Então, como é bom a pessoa ser cheia do poder de Deus. A palavra de Deus lá no Salmo 128 fala assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda no seu caminho. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda no seu caminho, né? Mas há alguns que não recebem porque lhe falta fome e sede de Deus. Tem muita gente que não recebe essa bem-aventurança, essa alegria. Por quê? Porque conhece a palavra, conhece, mas não busca, não tem aquela fome, aquela sede de estar na presença de Deus. O que está faltando hoje para a minha vida, para a sua vida, é justamente isso: sede. Por quê? Porque Deus, Ele pode mudar a nossa vida, Ele pode mudar a minha vida, Ele pode mudar a sua vida. Deus, Ele vai agir na minha necessidade quando eu reconheço que eu preciso dEle. Senhor, eu sou pobre de espírito, me ajuda na minha pequena fé. Senhor, eu reconheço que sou pecador, me perdoe. Então, quando a gente confessa isso, quando a gente busca isso, quando a gente tem uma vida dependente de Deus, Ele vai fazer coisas maravilhosas, né? Alguns ainda não perceberam o poder de ter uma experiência com o Senhor. Muitos estão na igreja, mas não buscam, não procuram, não tem experiência na presença de Deus. E muitas vezes isso gera dúvida, gera incerteza, gera insatisfação, gera até decepção contra Deus. Por quê? Porque as nossas expectativas, elas estão na nossa ansiedade de querer resolver as coisas, de querer alcançar as coisas. Mas nos esquecemos de que para chegarmos a Deus, nós temos que trilhar um caminho, nós temos que fazer uma meta, temos que buscar ter sede e fome de Deus, ter sede e fome da palavra de Deus. Olha só, no livro de Mateus tem assim, capítulo 7, verso 13 e 14 fala assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Ou seja, Jesus, ele diz que no mundo nós teremos aflições. Jesus, ele mostra que ele foi odiado, que ele foi perseguido, que ele foi taxado até mesmo como herege, né, como um falso profeta. Falaram isso dele. Se falaram do nosso mestre, quem dirá eu e você, né? Tem um certo pregador que fala assim: eu, um comedor de arroz, de cuscuz. Pois é, Deus, ele é poderoso. Então, a porta e o caminho. O que significa isso? Entrai pela porta estreita. Quando Jesus fala que nós devemos entrar por essa porta estreita, entrar por a porta, como um lugar, você já passou por um lugar estreito, é apertado, estreito mesmo ali, você tem que passar se espremendo. Isso significa atitudes de mudança de conversão, porque incomoda. Quando você é levado a mudar de opinião, isso vai incomodar você. Quando você é impulsionado a mudar de direção, isso vai trazer um certo desconforto para você, para todos nós. Por quê? Porque a nossa natureza, a natureza pecaminosa, a minha natureza, ela não quer saber de estar na presença de Deus. O que é que ela quer saber? Quer saber de viver os seus belos prazeres. Toda a carne, todo homem, toda mulher que não tem uma vida com Deus só sente prazer nas coisas que estão por aí. Infelizmente. Por quê? Por causa do pecado. Porque o pecado trouxe
o conhecimento, o entendimento de certas coisas. E nós, seres humanos, nós temos uma marca, um DNA de Deus. Nós somos seres inteligentes, somos seres que temos capacidades, sabe, de raciocínio tremendas, né? Porém, isso tem que ser ativado. Quando nós estamos na presença de Deus, vivendo na palavra de Deus, a nossa inteligência ela é ativada, a nossa sabedoria é aumentada, a nossa capacidade de resolver coisas ela é instantaneamente grande. Por quê? Porque nós temos a graça, a sabedoria, o poder de Deus, a unção do Espírito Santo sobre nós, a luz que está em Deus, ela vai brilhar, nossa mente ela vai dar um salto de entendimento, de sabedoria. Então, quando nós temos que nos esforçar para passar por essa porta estreita, aqui é a nossa trajetória de vida, porque nós temos que decidir, temos que tomar uma decisão. E ele fala assim, ó, larga aí a porta, olha só, larga aí a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Ou seja, quando você vai, todas as portas são largas, não tem cômodo nenhum, você faz o que você quer, você age da maneira que você quer, você é livre para fazer aquilo que você acha que pode fazer, faz e vive e consegue muitas coisas. Mas o que é que adianta no final ser um caminho de morte? Então, meu querido, nós temos que ler a palavra de Deus. Nós temos que, sabe, garimpar essa palavra como quem usa, como quem busca um tesouro. O Provérbios fala, diz que nós devemos buscar a sabedoria como quem busca um tesouro. Um homem sábio, uma mulher sábia, edifica a sua casa. Um homem sábio, uma mulher sábia, edifica a sua vida. Um homem sábio, uma mulher sábia, ela faz a vida dela prosperar na presença de Deus. Deus, ele não tem, sabe, miséria. Com Deus é fartura, abundância. O que é abundância? Abundância é você ter aquilo que você precisa e mais alguma coisa para você abençoar quem está precisando. É assim, mas tem muita gente que se aproveita da boa vontade das pessoas para estar só ali sugando. E nós temos que ter discernimento para saber se aquilo que nós estamos fazendo está agradando a Deus ou está apenas sendo roubado. Por isso que nós temos que guardar, nós temos que vigiar, para que o inimigo não roube de nós aquilo que é bênção de Deus na nossa vida. Nós temos que ter esse entendimento. Por quê? Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. Então, quando você começa a caminhar com Deus, você vai ser incomodado de todas as maneiras. O pecado não vai querer te largar. A vontade de fazer as coisas que você gosta de fazer antes de conhecer não vai te largar. Mas você tem que ter uma escolha. Você quer andar num caminho largo e ser conduzido à perdição? Ou você quer passar por essa escolha estreita, esse caminho apertado? Porque, meu querido, no mundo não tem como você viver de maneira assim, mas só, preste atenção. Quando o homem está na presença de Deus, ele vai ter prosperidade. O que a palavra aqui está dizendo é o seguinte, que estreita é a porta, né, e apertado o caminho. Aqui está falando, não é dos bens, não é das coisas. Aqui está falando daquilo que nos impede de chegar a Deus. Por exemplo, os meus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Isso é a porta estreita, é quando eu mudo o meu pensamento, eu abandono o meu pensamento e coloco a palavra, o pensamento de Deus na minha cabeça. Então, por que isso é estreito? Porque quando o homem se decide andar com Deus, o pecado ele vai apertar, a carne vai reinar. Por que Paulo, nenhum teólogo conseguiu identificar o espinho na carne que Paulo declara na sua carne? Mas isso, para nós, é justamente o caminho estreito,
entendeu? Não é que vai faltar o alimento, não é que você vai ser uma pessoa desprovida de bens materiais, não se trata disso. Se trata das convicções, se trata das ideias, da forma de você viver. Esse caminho apertado, essa porta estreita, é quando você tem que mudar a sua mentalidade, mudar a sua forma de pensar, mudar a sua forma de viver, mudar o seu estilo de vida. Isso aí é que ele está falando de porta estreita e caminho apertado. Porque ninguém quer ser colocado contra a parede e dizer assim, e aí? Então, meus queridos, nós temos que compreender isso. A palavra de Deus, ela nos diz que nós seremos bem-aventurados. A palavra de Deus nos diz que nós seremos abastados. O Senhor vai nos levar a pastos verdejantes. Quando Ele fala que nos leva a pastos verdejantes, que Ele vai nos levar a lugares de prosperidade. Quando Ele fala que vai nos levar, vai nos guiar para águas tranquilas são águas que refrigeram a alma. Você vai ter paz, você vai ter segurança, entendeu? Então você tem que buscar entender que a porta estreita, o caminho apertado são as decisões que você vai tomar de caminhar com Deus. Agora Ele vai fazer coisas grandiosas na tua vida. Você vai ver, quando você começar a se envolver com Deus, quando você se envolver com Deus, vai fazer algo, sabe, maravilhoso, vai transformar a sua vida. Mas é necessário o arrependimento, confissão de pecados, jejum, leitura da palavra, consagração. Isso é o caminho estreito. Mas a bondade e a misericórdia vai te perseguir. Você vai ser como uma árvore plantada junto à ribeira das águas e você vai produzir frutos dignos da palavra de Deus, né? Então, a vida cristã possui esses dois padrões ou princípios que aparentemente antagônicos e caminham juntos. Em nossa vida cristã precisamos da experiência da porta e do caminho. São as duas maneiras que Deus usa para tratar conosco. Que o princípio do caminho é a mudança progressiva e um passo depois do outro, ou seja, cada passo que você vai dando na presença de Deus, Deus vai trabalhando na sua vida. Então Deus começa a lhe tratar progressivamente. À medida que você responde, o Senhor muda a sua vida. E por causa da palavra de Deus que você tem recebido, do relacionamento e da convivência com os irmãos e da disciplina do Espírito Santo e do tratamento de Deus em suas circunstâncias, você pode receber o poder de mudar e de ser transformado gradualmente, ou seja, você vai passar por essa transformação. Quando você entra pela porta, quando você escolhe o caminho estreito e apertado, você vai ter a provisão de Deus, você vai ter a bênção de Deus, Deus vai te colocar em lugares, em situações que você vai abençoar a sua vida e abençoar a vida de outros. É necessário que todos os dias nós passamos por essa transformação, né? Todos os dias, né? Passamos por essa transformação. Por quê? Porque Deus, Ele quer fazer em nós algo espetacular, né? As obras que Deus tem preparado desde a fundação do mundo para mim e para você. Mas é necessário que nós venhamos a compreender o que é ser tocado pelo poder de Deus, né? Através da nossa escolha de querer viver com Ele. Olha só, Jacó era um homem que ele lutou com Deus, né? Ele buscou uma palavra de Deus. Eu busco uma palavra, você busca uma palavra de Deus, e Deus vai fazer com que a palavra dele vai fazer com que esse progresso de mudança na sua vida venha florescer e você venha passar por esse caminho, você venha passar por essa porta e do outro lado você vai encontrar as maravilhas, ou seja, a transformação no seu caráter, na sua vida. Então, Deus, Ele quer fazer homens e mulheres muito melhores do que nós somos hoje. Então nós precisamos dessa porta, nós precisamos andar nesse caminho. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai chegar ao Pai se não ser por mim. Jesus falou que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama e será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Então nós temos que guardar
essa palavra, nós temos que guardar essa promessa de Deus. Por quê? Porque aquele que anda segundo o conselho do Senhor, aquele que anda no processo de Deus, será bem-aventurado. Amém? Olha só, todos nós precisamos da porta e do caminho para crescer, mas também necessitamos de dois princípios para sermos purificados: a água e o fogo. Aqui em Números, no capítulo 31, 21, fala assim: Então disse o sacerdote Eleazar aos homens do exército que partiram à guerra: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo, o ouro, a prata, o bronze, o ferro, o estanho, o chumbo, tudo que pode suportar o fogo, farei passar pelo fogo para que fique limpo. Todavia, se purificará com a água purificadora, mas tudo que não suportar o fogo, fareis passar pela água. Ou seja, nós precisamos passar pelo fogo e pela água. Qual é a característica comum do ouro e da prata e do bronze e do ferro? Todos esses são metais e são sólidos, e eles devem ser lavados com água, mas somente serão definitivamente purificados quando passados pelo fogo. A água da palavra é uma maneira de sermos depurados, como Jesus disse: Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Isso está lá em João capítulo 15, versículo 3. E a palavra que nos separa para Deus purifica e santifica das coisas do mundo. Ou seja, quando nós lemos a palavra, quando nós vivemos a palavra, ela vai nos purificar e nos santificar das coisas do mundo. E cada vez que você ouve e recebe a palavra, você também é lavado por ela. Todos nós precisamos reconhecer que existem duras áreas em nossas vidas, as quais, mesmo depois de ouvirmos a palavra, parecem inalteradas, dificilmente de ser trabalhadas e transformadas. A regra apresentada no livro de Números é: aquilo que é macio é purificado pela água, mas aquilo que são coisas duras devem ser passadas pelo fogo. Ou seja, para as áreas macias de nossa vida, a água é suficiente, mas é necessário nós passarmos pela prova de fogo, para sermos provados, para sermos eleitos segundo a presciência de Deus. Então, meus queridos, precisamos entender que o fogo do Espírito Santo é para que nós possamos ser aprovados por Deus. Então, nós precisamos buscar o fogo de Deus. Não basta termos apenas a palavra, mas precisamos do Espírito Santo. O Espírito Santo é que vai nos queimar. Ele vai arder como chamas em nosso coração, para que nós venhamos a ser transformados e ser novos homens e novas mulheres. O fogo de Deus pode vir de duas maneiras em nossa vida: como língua de fogo, as labaredas que vêm sobre você para incendiar o seu próprio espírito, mas o fogo também pode se manifestar por meio do tratamento da disciplina. Olha só, aqui é o caminho estreito, né? O fogo de Deus tratando, né, com disciplina. Quando Deus nos disciplina, Ele está nos colocando na fornalha, né? E o que nós chamamos de fornalha da aflição, da dor e da dificuldade. Por que Deus permite essas coisas? Para que nós sejamos tratados, para que nós sejamos curados, para que nós sejamos libertos de todo mal, de toda aquela coisa dura, daquela, sabe? Então, nós temos que passar pelo fogo, nós temos que passar pelo fogo do Espírito Santo. A palavra de Deus é a água que nos limpa, mas o fogo nos purifica. A água limpa, o fogo nos purifica. Aleluia! Glória a Deus! Se você, meu querido, minha querida, deseja ter um mover de Deus na sua vida, se você deseja ser um homem, uma mulher de Deus, você precisa passar por essa porta, você precisa trilhar este caminho, você precisa clamar pelo fogo do Espírito Santo. A palavra você já tem, falta o Espírito Santo para queimar as áreas mais duras de rebeldia dentro do nosso coração.
Meu querido, isso é tremendo. Quando eu passei pelo fogo, sabe, quando Deus começou a tratar comigo, eu fiquei assim, eu digo, Jesus me ajuda. Eles, calma, que é só o fogo que está começando. Aleluia. E eu sei, meu querido, que Deus vai fazer coisas tremendas na tua vida quando você começar a passar pelo fogo. Então, o fogo ele aponta para a disciplina do Espírito Santo e para as línguas de fogo do batismo, para que você seja cheio da glória de Deus, para que você seja cheio da unção, da graça de Deus, porque é só assim as experiências vão ser maravilhosas quando você se sentir cheio do poder de Deus. Amém? Meu querido, minha querida, leia a palavra de Deus. Busque cada vez mais estar na presença de Deus. Deixe o Espírito Santo guiar a sua vida. Quando você estiver passando pela prova, glorifique a Deus. Vou passando pela glória, dando glória a Deus, já dizia o cantor. Então, passe pela prova, seja aprovado, não desista, olhe por cima dos montes. Jesus, ele é o poder que está sobre a tua vida. O Espírito Santo é quem vai incendiar você e vai lhe purificar. Amém? Quando Deus quer, Ele faz da maneira que Ele quer. Amém? Por isso, meu querido, se você ficou até aqui, eu quero te agradecer tremendamente. Eu espero que esta mensagem, esta palavra, ela tenha abençoado a tua vida. Vou pedir que você deixe o seu like aí, sabe, para ajudar o canal. Nós estamos aqui nessa peleja, nessa luta de levar essa mensagem, esse evangelho para outras pessoas. E se o canal recebe os likes, ele entende que esse é um conteúdo bom, e você compartilhe também com outras pessoas. Se você não for inscrito, se inscreva. Na descrição deste vídeo tem um link para você entrar no nosso grupo de WhatsApp, um grupo de oração e intercessão. Está na hora, esta é a hora de a gente entrar no avivamento do Senhor. Deus tem um projeto, um plano para a nação brasileira de avivamento, e nós estamos fazendo parte disso. Por quê? Porque nós entendemos